Gostaríamos, então, de iniciar a nossa sequência de palestras. Primeiro, a gente vai fazer uma abertura aqui, contando um pouquinho da história do Food Safety Brasil. Eu sou a Cíntia Malaguti, colunista, e você mediadora, junto com o André Pontes. André, abre teu áudio. Olá, bom dia a todos. Prazer, meu nome é André, também um dos colunistas aqui. Junto à Cindy, estamos mediando aí o evento de hoje. Ok, obrigada. Então, dando sequência, né, essa parte inicial, essa abertura, gostaria de dizer que a missão do blog, desde a sua existência, é disseminar a cultura de segurança de alimentos. A gente é uma ONG onde transfere todo esse conhecimento através de 21 voluntários que atualmente dedicam seu tempo para cobrir um furo de reportagem, para trazer uma tradução, para discutir temas, e às vezes a gente escuta de muitos leitores que ajudou a solucionar o problema nas empresas. Então, a gente disponibiliza a informação de uma maneira de fácil entendimento e aplicação tanto para pequenas, médias empresas, seja na produção primária, em serviços de alimentação, em indústrias, em transporte, em toda a cadeia de fornecimento de alimentos, tentando elevar o nível de segurança de alimentos em todos os elos. O blog existe desde abril de 2014, é uma ONG, né? Ele era com BR, hoje é org, o CNPJ é instituído, a gente tem a assembleia que aconteceu há 2 semanas atrás para nomear os cargos, né, de diretorias, presidência, vice-presidência. A gente pegou alguns dados aqui para vocês da segunda-feira, onde nós temos 2.766 posts publicados, com 7.743 comentários, e nas outras mídias sociais a gente também é seguido, além da página oficial, no Facebook por 15.649 pessoas, no LinkedIn 32.224 pessoas, e no Instagram por 18.500 pessoas. Nós, todo ano, fazemos um evento presencial, em função da pandemia não pôde acontecer esse ano, uma parceria com o Senai de Belo Horizonte, mas apenas está postergado, assim que o novo normal nos permitir, a gente entra com uma nova data para voltar a ter eventos presenciais. Porém, a gente não deixou de fazer o evento. Então, aconteceu o primeiro dos workshops, né, da série dos workshops, que esse aqui seria o quinto, online, no mês 5, dia 21/5/2020, a gente teve 686 inscritos, com 450 participantes presentes, e aí os palestrantes são as pessoas que aqui estão. Muitos de vocês assistiram, participaram, interagiram conosco de N maneiras, e depois eu e o André fizemos um compilado de todas as perguntas e respostas como FAQs, e colocamos lá no nosso site também, do blog Food Safety Brasil, para vocês fazerem download. Alô, Cíntia? Pois não? Oi, Cíntia. Aproveitando aí a Oi. deixa, só para fazer um comentário, esse box que aparece as câmeras de todos os participantes, você consegue minimizar ele? É possível? Tentarei. Não? Consegui? Melhorou. Se arrasta só um pouquinho para a parte superior da Sim. tela. Obrigada. Ótimo, perfeito. Ótimo. Então, aqui estão os palestrantes, né? O Vivaldo falou de ozonização, o Hugo falou de fiscalização de produtos vegetais no DIPOV, a Carla falou de higienização para esse momento de coronavírus, o José Roberto da BRF falou da importância de um comitê de crises e a participação do time de qualidade, a Caroline Lagos falou sobre as boas práticas na retomada das atividades de serviços de alimentação, a Laura da Subway comentou sobre o estudo de caso deles, aplicado a serviços de alimentação, e o Luiz Costa comentou sobre monitoramento do ar em plantas de alimentos. Depois a gente decidimos fazer esse trabalho, além dos leitores, esses eventos, essas lives, estamos na terceira. A primeira, e a pretensão é acontecer todos os meses, a primeira, a Carla falou sobre o controle de Listeria monocytogenes como patrocinadora, e eu vim falando sobre a validação, não só para a Listeria, mas validação, no zoneamento ambiental.
Nós tivemos 420 inscritos, o João Paulo foi o mediador, com 150 conectados naquele dia e 750 visualizações até o presente momento. No segundo evento, nós trabalhamos no outro mês, né, relacionado a válvulas assépticas para amostragem microbiológica, uso de bolsas estéreis na amostragem de alimentos, pelo Luiz Costa e pelo Leandro, respectivamente, e o João Paulo, como colunista, trouxe o papel da liderança na gestão desses resultados microbiológicos, engajando essa parte de amostragem, soluções microbiológicas à liderança. E esse segundo evento, tivemos 277 inscritos e os posts das palestras serão publicadas. Ambos os eventos aconteceram à noite. Esse é o terceiro meeting, né, num horário comercial, pretensão das 10 ao meio-dia. Aqui nós temos no terceiro evento, então, duas especialistas para discutir normas de certificação aceitas pelo GFSI. É um assunto que não se esgota, mesmo porque a velocidade com que há tomadas de decisões e publicações, né, relacionadas ao GFSI, ao posicionamento ou do dono dos protocolos. Esse evento aqui tem patrocínio da APSER, e eu e o André, como já nos apresentamos, seremos os mediadores. Na primeira apresentação da Aline Torrão, da APSER, ela vai falar de uma introdução para processos de certificação, como escolher uma certificação, os referenciais aceitos pelo GFSI, entre tantas as normas, os critérios de classificação de não conformidades, de auditorias não anunciadas, os ciclos dos certificados e de certificação, e quais são os benefícios das empresas estarem certificadas. Na palestra da Virgínia Mendonça, ela vai trazer alcance e participação de cada uma das normas reconhecidas aqui no Brasil, qual tem maior aderência e por quê. Vai falar um pouco sobre as certificações também, bem alinhado com a do patrocinador, que é da Aline, dizendo o que é uma certificação atualmente recomendada e não, reconhecida e não reconhecida pelo GFSI. Né? Qual é a necessidade, a importância, se os clientes aceitam, quando se trata de auditoria 100% remota. Então, ela trará tudo o que tem de mais atual relacionado ao momento pandêmico e as novas regras para o GFSI e os donos desses protocolos ou dos esquemas. E quais são as opções para as empresas que são pequenas, né? Com foco no Global Markets, TOOLS, e para BRCGS, esse programa se chama START. Então, ela comentará o quanto vale a pena a certificação gradativa dentro desse programa. As apresentações, então, relacionadas às palestrantes, se elas preferirem, elas mesmas o fazem, ou eu posso fazer nesse momento. E aí, meninas, eu posso fazer? Sim. Pode fazer, depois qualquer coisa a gente reforça alguma apresentação, não tem problema, obrigada. Ou, Aline, você está com o áudio aberto, aproveita aqui. O slide já está exposto, né? Pronto, então vamos lá. Me apresentar um pouquinho. Meu nome é Aline Torrão, faço parte da equipe da APSER. A APSER é um organismo de certificação, depois vou falar um pouquinho sobre ele. Nesse momento, eu sou o Business Developer do mercado aqui de Portugal, da área Agri-Food. Falo agora de Portugal, então para mim é boa tarde, para vocês é bom dia. Também sou auditora líder nas normas de referência que tem aí, da 9001, da 22, do HCP, do FSSC, RSPO, que é uma cadeia de custódia, e também sou do Global Markets. Minha base de formação aqui, de nutrição. Sim. Minha base de formação é de nutrição, tá? E trabalhei aí pelo menos 10 anos na área de indústria e também na área de fast food, para conseguir também todas as qualificações e as bases de formação que eu tenho hoje como auditora. Ok. Basicamente é isso. Muito obrigada. Obrigada. Virgínia, quer aproveitar também? Oi, Cíntia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sim, eu posso me apresentar. Eu sou a Virgínia Mendonça, sou engenheira de alimentos, tenho aí 10 anos de experiência na indústria de alimentos e mais 10 anos à frente aí de normas de certificação de segurança de alimentos. Estou aqui hoje como colunista do Food Safety Brasil,
para poder trazer também aí, né, alguns insights e poder discutir esse assunto com a Aline e com todos vocês. Muito obrigada, Virgínia. E super badala no LinkedIn, né, Virgínia? Impossível não segui-la. Vamos lá. Então, obrigada. Para esse momento de interação, a gente pensou, como tem feito nos outros anteriores, que vocês vão permanecer com áudios fechados, né, não abrir para perguntas, exceto usar os recursos que nós temos aí. No primeiro momento, o recurso é o chat. Então, se você colocar ali no bate-papo suas dúvidas, a gente vai filtrando, compilando e levando após cada uma das palestras, a gente traz as perguntas específicas para cada palestrante. Ou se ficar alguma remanescente, no final a gente abre para mais perguntas gerais, tá? E caso não dê tempo de serem respondidas aqui, no evento até meio-dia, a gente se compromete a depois compilar e torná-las como as perguntas mais frequentes. Ok? André, você tinha mais alguma coisa, né, relacionada à forma de se comunicar conosco, para interagir mais? Exatamente. Apenas eu convido a todos, esse é um evento gratuito, levando conhecimento, justamente com essa nossa proposta de disseminar o conhecimento da segurança dos alimentos. Convido a vocês a ajudar a gente a fortalecer essa disseminação. Então, você que está participando aí, convido a você a dar um print na tela, vá nas suas redes sociais e compartilhe essa causa, compartilhe esse evento aí, para que próximos mais pessoas possam estar conhecendo mais sobre esse trabalho que está sendo realizado. Como a Cíntia disse, qualquer dúvida, basta mandar a sua mensagem aqui no chat de texto, que nós vamos responder em ordem de recebimento ao final de cada um dos eventos. Então, uma boa palestra aí, a Aline e a Virgínia, e estamos aqui nos bastidores aí acompanhando. Muito bom. Então, obrigada pelas participações e bom evento a todos nós nesta disseminação de conhecimento, que afinal de contas é a missão do blog. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, eu vou parar de compartilhar, Aline, você pode pegar aí? Sim, pode deixar. Obrigada. Pronto, já vem? Chegando. Abriu. Obrigada. Pronto, então vamos lá. Bom dia, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat, que aí depois, no fim da apresentação, eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar, então, um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, hoje a agenda, ela vai estar composta sobre... Espera só um minuto. Pronto, então a agenda aqui, eu vou fazer uma breve apresentação então sobre a AppSer. Deixa eu fazer também, deixa eu minimizar aqui, pronto. Vou fazer uma breve apresentação da AppSer, até para uma contextualização, vocês também entenderem um pouquinho da onde que a gente apareceu. Fazer uma introdução relacionada com a certificação, como que chega ali a certificação, o porquê de ter essa certificação, e aí depois a Virgínia vai dar mais ali uns inputs relacionados do como escolher a melhor certificação, tá bom? E aí depois eu vou focar mais nas questões relacionadas com FSSC, IFS e BRCGS. E aí ao longo da apresentação vou falando as principais não conformidades, o que eu tenho um pouco mais de acesso, e eu vou falar um pouco daquilo que eu tenho e a minha vivência um pouco maior a nível aqui do mercado de Portugal, e aí depois a Virgínia também traz as informações complementares em relação ao Brasil, tá bom? Então, falando um pouquinho rapidamente aqui sobre a AppSer. A AppSer é um organismo de certificação. Nesse momento nós temos 24 anos de mercado, é um organismo de certificação português. Desses 24 anos que a gente tem, 9 anos nós estamos com atuação no Brasil, com um escritório, com uma equipe também em São Paulo, localizada em São Paulo. Então, hoje nós somos um organismo de certificação que participa da rede IQNet, o fato de ter essa participação na rede IQNet, então os nossos certificados
também tem um reconhecimento internacional e também tem todas as questões de acreditação, de acordo com os países também de atuação, tá? Então, a gente tem as auditorias de certificação, tem todo o suporte de auditorias relacionados com o supply chain, toda a cadeia de abastecimento, né, que tem relacionado aos serviços de certificação, e também disponibilização de treinamento, seja treinamento em company, seja treinamento especializado, desenhado da forma como o cliente quiser, tá? Era só mesmo um breve enquadramento para vocês conseguirem entender. Aqui é onde a APSER tem a atuação, seja através de parcerias ou seja por escritórios próprios, tá? Então, é onde a gente tem atuação, onde tem presença. E aqui o que eu também queria reforçar um pouco é sobre as nossas parcerias, o que viabilizam hoje as nossas auditorias e o fornecimento de serviços relacionado com os escopos de certificação da segurança de alimentos ou cadeias de custódia. Então, nesse momento, dois grandes players, dois grandes parceiros que nós temos, um deles é a SCS, que é um organismo de certificação americano. Ele está mais voltado mesmo ali com todas essas certificações ambientais, cadeias de custódia, e aí que possibilita a gente fornecer para os clientes essas certificações da UTZ, que nesse momento está, quem tem proximidade, está em transição ali para Rainforest Alliance. Tem a do RSPO, que é do óleo de palma, e MSC, que é da cadeia de custódia relacionada aos peixes, tá? Agora, dos produtos que nós vamos falar hoje, que aí é o que mais a gente vai estar próximo, o nosso parceiro extremamente importante é a Quality Austria. Então, todo o serviço hoje que a gente fornece de certificação para esses 3 referenciais está relacionado com a acreditação da Quality Austria, uma acreditação austríaca, tá? Um grande player para nós e um grande parceiro, que permite que a gente tenha a atuação em cima desses produtos, seja no Brasil, ou seja aqui em Portugal, Espanha, enfim, nos lugares onde nós estamos presentes, tá bom? Então, essa era mais ou menos uma introdução para vocês entenderem um pouquinho da APSER. E aí agora a gente vai falar mesmo então sobre a certificação. Então, a certificação ela está presente em todos os ciclos da produção de alimentos, tá? Então, quando a gente fala de toda essa cadeia, de tudo isso que está envolvido, cada setor, desde o setor primário até na chegada do consumidor, cada um tem a sua participação, cada um tem aquilo que é regulamentar, que tem que seguir, e depois algumas exigências que vêm de cliente. Então, o que eu coloco aqui é que nesse momento, todos eles que participam, né, dessa cadeia de abastecimento, tem os requisitos que são os requisitos obrigatórios, onde a gente tem que cumprir com atendimento às legislações, normas, regulamentos, tudo que tiver ali associado ao escopo de trabalho daquela empresa, tá? E aí depois, por questões de exigência, seja de fornecedores, de clientes, ou até mesmo exigência mesmo interna da própria empresa, de alguma estratégia que foi definida, aí começam a surgir algumas outras necessidades que aí a empresa acaba optando pela certificação, porque a certificação, só para reforçar, é de forma voluntária, é uma coisa que a empresa escolhe e decide fazer, tá? Grande parte das vezes a gente sabe que isso acaba entrando como uma exigência de cliente, não é? Então, essa parte do voluntário acaba ficando mais ou menos entre aspas, porque se eu não sou certificado de acordo com aquilo que o meu cliente me pede, acaba impossibilitando de eu ter um fornecimento de produtos para o meu cliente, tá? Mas aqui era mais ou menos só para deixar muito claro que obrigatoriedade nós cumprimos com as legislações e aquilo que é aplicável ao meu escopo de trabalho, e demanda, de acordo com exigências externas, necessidades de clientes, aí existe esse processo voluntário da certificação que as empresas participam, tá? Então, aqui, referenciais de certificação. Eu coloquei aqui só alguns exemplos, tá? Então, a gente tem hoje inúmeros referenciais de certificação e para cada etapa, para cada parte do negócio, a gente tem
várias opções que podem ser aplicáveis, tá? Então, aqui eu coloquei as opções de embalagens, distribuição e armazenamento, processamento e transformação, até mesmo de sistemas de gestão, que nesse momento aqui eu acabei colocando só algumas que tenha de qualidade, de meio ambiente, de segurança de alimentos, mas a gente sabe que a proporção e hoje as necessidades são muito grandes. Então, por exemplo, um exemplo de um referencial de sistema de gestão esse ano que despontou muito, está associado com relação à segurança da informação, não é? Então, esse ano onde tudo isso aconteceu e a gente tem que ter uma disponibilização de informação online, então todas as certificações associadas a isso despontaram muito rápido esse ano, tá? E a parte de segurança de alimentos é uma coisa que já é importante, é um ponto já ser cobrado, seja pelas próprias empresas ou pelos players dentro dessa área, já é cobrado há muito tempo, mas a cada dia que passa ela vai ficando mais solicitada, mais apertada, e isso realmente é uma tendência, né, de cada vez mais a gente nós sermos solicitados pelas empresas de conseguir demonstrar a conformidade daquilo que eu faço dentro da minha empresa, e aí entra as certificações, tá bom? Aqui, os benefícios das certificações como um todo, né? Dessas 3 certificações que nós vamos ver especificamente. Então, o fato de você ser certificado por uma desses referenciais que nós vamos falar, tem a questão do reconhecimento internacional. Então, esse reconhecimento internacional, o que é? Eu tenho um referencial, ele tem todos os requisitos e todos esses requisitos, eles vão ser cobrados de forma igual em qualquer lugar do mundo. Então, isso vai ser permitido que, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou aqui em Portugal, ou, por exemplo, no Japão, eles sigam todos os mesmos requisitos, né? Então, por isso que isso permite que o cliente, né, quando solicita, tenha confiança, mais confiança ainda naquilo que a empresa tem implementado quando tem um certificado, tá? Tem uma valorização também muito grande dos produtos e da própria empresa, através dessa conformidade representada pelo certificado emitido de acordo com esses referenciais que são reconhecidos pelo GFSI, que aí também depois a Virgínia vai abordar um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento de GFSI, o que é, como que funciona, tá? Isso permite às empresas ter acesso a novos clientes, novos mercados, fornecedores, novas cadeias de varejo, de abastecimento, quer sejam essas opções locais, seja no estado, na cidade onde ela está localizada, no país que está localizado, ou até mesmo a gente fazer toda essa questão da exportação, da gente conseguir levar o nosso produto para fora de onde a gente está, tá? Também tem essa questão da promoção da melhoria da qualidade, da melhoria contínua da qualidade, de você conseguir demonstrar todo o seu comprometimento, né, da empresa com essa melhoria contínua, com a higiene, com a segurança dos produtos que são servidos, daquilo que é vendido, tá? Então, todas essas informações e todas essas questões relacionadas com as certificações são vários benefícios, né, que as empresas podem aproveitar por ter essa certificação. Então, muitas das vezes exige uma influência por parte de algum cliente que necessita, mas depois, estrategicamente, realmente isso pode ser utilizado para a empresa, seja como um negócio de conseguir abrir vários outros mercados, ou seja, até mesmo de conseguir aproveitar todos os benefícios que uma certificação traz. Uma certificação não é só questão de demonstrar a conformidade ao auditor, não é só a gente ter todos os papéis, todas as necessidades, e sim fazer com que tudo aquilo que está implementado funcione de forma sistêmica e em prol da melhoria contínua da empresa, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho, enfim, sobre os referenciais. O primeiro referencial que eu vou falar é do FSSC, então aqui é onde apresenta todas as categorias onde o FSSC tem a atuação, onde tem toda a certificação, então desde a parte de criação de animais até produção de produtos bioquímicos, essas são as categorias das subdivisões que o FSSC tem. Então essas categorias e essas divisões foram feitas
seja para que eles depois, no próximo slide vocês vão ver, onde tem a composição do FSSC, onde eles determinam um dos referenciais complementares, onde tem toda a questão de pré-requisitos a ser cobrado, e também para a questão de qualificação do auditor para a realização dessa auditoria, tá? Então, aqui, basicamente, vocês conseguem ver que nesse slide, toda a parte de processamento de alimentos para consumo humano está concentrado mais na categoria C. Então, pensando nisso, aqui eu faço a apresentação da composição de um FSSC Food, que dá resposta ali àquelas questões das categorias C, dos produtos que estavam associados à categoria C. O FSSC hoje, o que ele é? Ele é uma combinação de 3 documentos. Então, querendo ou não, quando eu vou fazer uma auditoria FSSC numa empresa, eu vou auditar. Nesse momento, né, depois eu vou falar sobre a questão das versões, mas eu audito todos os requisitos da ISO 22, tenho todos os requisitos associados à ISO TS 22002-1, que são os pré-requisitos para uma indústria de alimentos, tá? E os requisitos adicionais do FSSC. Esses requisitos adicionais do FSSC, eles são criados para realmente conseguir dar resposta a todas as necessidades do GFSI, que fez esse reconhecimento do FSSC, para ele realmente estar em linha do que aquilo que também é cobrado por um BRCGS e por um IFS, tá bom? Então, basicamente, é isso. Por exemplo, eu coloquei aqui, quando a gente fala de uma empresa de embalagens, se eu tenho uma empresa de embalagens, para a composição de uma auditoria de FSSC de embalagens, eu vou ter a ISO 22, essa ISO TS 22004 e os requisitos adicionais, tá? Então, isso formam todos os requisitos a serem auditados numa auditoria do FSSC, tá? A atual versão que nós temos é a versão 5, tá? Onde as auditorias elas já foram mandatórias, já de acordo com essa versão 5, desde janeiro desse ano. Está previsto de sair pelos próximos dias a versão 5.1, onde o FSSC realmente já vai fazer ali algumas adequações, algumas questões de alinhamento já com necessidades do GFSI ou publicações do BRCGS e do IFS, também associado a uma questão de cultura de segurança de alimentos, enfim, todas essas coisas, tá? Ainda não consigo falar muito mais coisa, porque ainda não teve a publicação e, pronto, impactos e alterações. Pelo overview que a gente já teve, os impactos não vão ser, assim, tão grandes, tão diferentes, mas pronto, já vai ter ali uma atualização prevista para sair nos próximos dias, tá? Questão de classificação de não conformidades do FSSC. O FSSC tem as não conformidades críticas, maiores e menores. De reforçar que quando quando é dada uma não conformidade crítica, né? Então, a empresa, por exemplo, uma empresa que ela já é certificada, no momento em que é emitida essa não conformidade crítica, a empresa ela tem o certificado dela suspenso, tá? Então, até que a não conformidade seja fechada, que tenha ali uma auditoria de follow-up, etc., esse certificado da empresa fica suspenso, tá? Não conformidades maiores, o que acontece é a questão de prazo de resposta, o envio das evidências para fechamento das não conformidades, enfim, é um prazo mais curto do que aquilo que tem em relação às não conformidades menores, tá? Diferente do que aquilo que vocês depois vão ver para algum dos outros 2 referenciais. Não existe, por exemplo, que às vezes acabam me perguntando, mas se eu tiver, por exemplo, 20 não conformidades, qual que é o número limite de não conformidades que vai impedir que eu seja certificado? Não é o limite de não conformidades, e sim a criticidade e o impacto que vai dar em relação à segurança do produto produzido, tá? Então, isso do FSSC não está associado ao número ou números limites, e sim a criticidade que isso vai representar. Tá bom? Por isso até que tem essa questão das classificações de críticas maiores e menores, tá bom? Dentro de um ciclo, falando sobre ciclo de certificação, o certificado do FSSC, ele tem um ciclo de 3 anos, tá? Então, o certificado, ele é emitido, igual sistemas de gestão, são feitos esses 3 anos, tá?
E aí depois, dentro desses 3 anos, já cumprindo com a regra estabelecido pelo GFSI, dentro desses 3 anos tem que ter obrigatoriamente uma auditoria não anunciada, aonde o organismo de certificação vai escolher se no primeiro ano de acompanhamento ou de manutenção da certificação ou no segundo. O próprio FSSC coloca que numa auditoria de renovação ou numa auditoria, no caso que está acontecendo esse ano com as empresas, de transição da versão 4.1 para a versão 5, essas obrigatoriamente têm que ser anunciadas, tá? Então, as não anunciadas sempre vão ser colocadas em acompanhamentos, em manutenções da certificação, tá bom? Também existe a possibilidade de uma auditoria multisite, o FSSC permite essa auditoria multisite, mas isso é restrito a apenas algumas categorias, tá? Então, por exemplo, a gente tem também alguns clientes, principalmente de embalagens, né? Embalagens ou de embalagens plásticas, que normalmente existe um head office e aí depois as empresas, elas estão dentro das outras empresas para conseguir fazer sopro e etc. E aí eles solicitam que seja de forma, como é que se diz? De multisite. Pelas regras do FSSC, não é possível aplicar numa regra de multisite, porque não está dentro das categorias permitidas para aplicação de multisite, tá bom? Então, basicamente isso. De não conformidades, agora falando um pouquinho sobre essa questão da transição do FSSC, de não conformidades do FSSC 5. O que tem sido mais comum de não conformidade, tá? Tem sido muito comum não conformidades associadas, principalmente para as empresas que ainda não são certificadas 9001 ou que não passaram e não estão acostumados com a estrutura da ISO 9001 de alto nível, aonde tem que fazer toda a questão das identificações dos pontos de melhoria, das oportunidades, dos riscos associados ao negócio, de quais os players que participam. Então, é muito ainda nessa questão estrutural que a ISO 22 publicou para conseguir ficar no nível do alto nível que eles falam da ISO. Então, tem tido bastante não conformidade em relação a isso, até para as empresas também passarem a pensar de forma diferente nessas questões. Normalmente tem muita não conformidade associada à gestão de fornecedores de produtos e gestão de fornecedores de serviço, né? Então, ter muita atenção dos serviços que têm impacto, fazer ali toda aquela matriz mesmo de avaliação, seja para fornecedores de matérias-primas, ou seja para fornecedores de serviço, e pronto. E também na questão da ISO-TS, que são os pré-requisitos, né? Então, uma não conformidade estrutural daqui, a outra não conformidade dali, mas normalmente acabam sendo, pelo menos de proximidades, são não conformidades menores, enfim, aonde também a empresa acaba conseguindo tratar e dar resposta ao que é preciso, tá bom? Agora, entrando um pouquinho sobre o IFS, então sobre a gama de produtos, né, que a gente tem do IFS, é muito abrangente também, tal como a gente tem de disponibilização do FSSC, então desde a parte do processo de alimentos, questões logísticas, broker, embalagens, produtos de cuidado pessoal e também todos esses outros serviços aonde possibilita a empresa de fazer toda essa evolução contínua para conseguir chegar nas certificações, que é a questão dos global markets, tá? Aqui, focando um pouquinho mais no IFS Food, então aqui é onde a gente vê as categorias de certificação do IFS Food, associada a essas categorias, quem já tem um pouquinho mais de proximidade com o IFS também sabe que as empresas, elas podem ter mais do que uma categoria, né? Se for, às vezes, por exemplo, se for uma empresa de produção de pratos prontos, de sopas ou alguma coisa do gênero, normalmente eu tenho mais do que uma categoria associada, e aí depois eu também tenho as tecnologias, né? Então, quais são as tecnologias de processo que vão estar associadas ao meu escopo de certificação? Isso vai determinar
o âmbito, na verdade, o escopo da auditoria e também a qualificação do auditor, tá? Então, nesse momento, categorias de produto, né, para IFS Food, nós temos 11, tá? Aqui, falando um pouquinho sobre a nova publicação, a mais recente publicação do IFS Food, que é a versão 7, então, onde existiram algumas revisões a nível, seja mesmo de requisitos, algumas nomenclaturas foram revistas, como a primeira, que passou a ser governança e comprometimento, e também já inserir ali os requisitos necessários associados à cultura de segurança de alimentos, tá? Então, aqui é onde tem descrito vamos dizer assim, os principais tópicos, onde depois eles colocam todos os outros itens associados a cada grande tópico, né? Então, tem a governança e comprometimento, tem tudo que abrange o sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos, gestão de recursos, tá? Processos operacionais, medidas, análises e melhoria, e o plano de defesa alimentar, que é o Food Defense, tá? E também tem todas essas questões, food fraude, etc., como que é tratado, e isso está tudo inserido dentro do IFS, versão 7. Uma outra coisa que eu também chamo a atenção para as empresas é sempre ter atenção também à doutrina do IFS que está em vigor. Existem, às vezes, algumas orientações, seja quando existe subcontratação de processos, ou até mesmo alguma categoria específica onde tenha alguma descrição nessas doutrinas. Normalmente, aqui algumas coisas específicas, pronto, falando um pouquinho daqui de Portugal, que isso complementa o próprio referencial que está associado à produção de azeites, ou produção de vinhos, tem algumas coisas ali onde faz um complemento, tá? Falando também um pouquinho do mercado do IFS, e também da minha realidade aqui, mas depois a Virgínia passa a realidade do Brasil. O IFS, nesse momento, é o nosso principal referencial de certificação aqui, tá? Porque realmente, nesse momento, a gente tem um varejista aqui, um varejista chamado Lidl, que a partir de 2016, ele exigiu às empresas que elas fossem certificadas obrigatoriamente. Ou elas têm o certificado válido e passa isso para esse varejista, ou eles não são fornecedores desse varejista. Então, existiu uma movimentação muito grande aqui no mercado e ainda existe, né, por essa questão da certificação do IFS. Então, hoje, o IFS é o principal referencial, o IFS Food é o principal referencial que nós temos aqui de trabalho, falando do mercado aqui em Portugal, falando um pouquinho mais aqui do mercado europeu, tá? E aí depois a Virgínia passa a realidade aí do Brasil, como é que tá. Falando um pouquinho da questão como é que se diz? Das classificações que são possíveis para cada item do IFS. Para poder ter um certificado do IFS emitido, né, a empresa ela tem que ter acima de 75% de conformidade em relação aos itens avaliados, tá? Então, existe toda uma pontuação para todos esses requisitos, aonde aqui, como vocês podem ver, o A é onde a empresa recebe 20 pontos, e assim vai indo conforme vai tendo os resultados até o D, onde o D é retirado menos 20 pontos desse total para depois conseguir chegar aos 75% de conformidade. Uma alteração que foi feita da versão 6.1 para a versão 7 é a questão da classificação B. O B, no 6.1, era considerado um desvio. Nesse momento, é considerado um ponto de atenção. Ah, Aline, o que isso muda? Isso muda que, por ser um ponto de atenção, a empresa não vai precisar apresentar uma correção ou uma ação corretiva, tá? Isso ela precisa apresentar realmente para todos os outros desvios apresentados. Esse ponto de atenção vai ser um ponto a seguir pelo próprio auditor na próxima auditoria com mais proximidade, porque isso, se a empresa não cuidar, pode vir a ser uma não conformidade na próxima auditoria, tá? O IFS também, como vocês sabem, tem os KOs, que são os nocautes, que a empresa, são 10 nocautes que a gente vai ver no próximo slide, a empresa tendo uma não conformidade em um desses requisitos considerados como KO,
a certificação não é concedida, porque tendo um KO, automaticamente 50% do total dos pontos possíveis são retirados. Então, não tem como a empresa ter o acima dos 75%, tá? O que acontece, por exemplo, na não conformidade maior? A não conformidade maior, ela vai subtrair 15%. Existe empresa que teve uma não conformidade maior, por exemplo, e teve acima de 75% de conformidade. Existe. O certificado pode vir a ser emitido após uma auditoria de follow-up para conseguir fechar essa não conformidade maior e dar como ok, como concluída. Caso a empresa tenha uma não conformidade maior e menos de 75% de conformidade, aí o certificado também não é emitido na mesma, tá? Então, aqui, esses são os 10 requisitos definidos como os KOs, que são os nocautes, pronto. Aonde, para essa versão nova, teve alguma revisão a nível de nomenclatura ou até mesmo de localização e numeração, tá? Existem 2 knockouts que eles podem ser considerados como não aplicáveis, mas deve ser devidamente justificado pelo auditor. Por exemplo, um deles é o sistema de monitoramento de cada PCC. Que se a empresa, por exemplo, não tiver dentro da análise de HCP delas, ou dependendo do processo, não tiver identificado nenhum PCC, não tem o que eu monitorar, então acaba entrando como não aplicável, tá? Então, a versão 7, as auditorias, elas estão disponíveis por escolha da empresa a partir de 3 de março de 2021, né, 3 de 2021, né, e ali a empresa também ainda pode fazer pela versão 6.1, porém, a partir de julho de 2021, é mandatório, seja as auditorias iniciais, ou seja, as auditorias de recertificação, elas têm que ser já pela versão 7. Uma revisão que o FSST colocou é a inclusão de auditorias não anunciadas, o FSSC, perdão, o IFS colocou, é uma inclusão de auditoria não anunciada a cada 3 anos, tá? E isso passa a valer a partir de janeiro de 2021. Então, a partir de janeiro de 2021, a cada 3 anos, vai existir uma auditoria não anunciada no cliente, para conseguir dar resposta à necessidade daquilo que foi colocado pelo próprio GFSI, tá? O ciclo e o certificado, o ciclo de certificação do IFS é anual, então é um certificado emitido a cada 1 ano, tá? Com validade de 1 ano, e existe também uma possibilidade de aplicação de auditoria multi-site, tá? Existem algumas regras, existem algumas questões, que isso é avaliado também junto com o organismo de certificação, tá? Falando agora um pouquinho sobre a questão do BRC, aqui também, BRCGS, a gente tem inúmeras possibilidades também relacionadas à segurança de alimentos, embalagem, armazém e distribuição, agents and brokers, enfim, existem muitas possibilidades também. Como também depois vai ser falado, existe o programa de desenvolvimento do fornecedor, que é o programa START. E aqui, como a gente também vai focar nos módulos, como a gente vai focar no BRCGS de segurança de alimentos, né, o Food Safety, vou falar também que existem, não sei se todos também têm esse conhecimento, da possibilidade dos módulos adicionais, que a empresa pode solicitar e fazer essa inclusão na auditoria de certificação. Então, tem o do Global Gap, tem o que é associado às carnes, aqui associado aos requisitos europeus por causa da questão do glúten, tem o FISMA e tem o ASDA. Normalmente aqui, o que a gente tem mais solicitação é em relação ao glúten, o FISMA e ASDA. Confesso que os 2 primeiros realmente não tenho muita solicitação, na verdade a solicitação é super baixa em relação a isso, até por questão, pelo menos até o momento, de reconhecimento, necessidades de mercado, tá? Então, aqui falando das categorias, então as categorias do BRCGS Food, tá? Nesse momento são 18. Aquilo que a gente viu, que é um pouco mais resumido, talvez, seja para o FSSC e para o IFS, aqui eles acabam destrinchando um pouco mais. Então, por exemplo, a categoria de produtos cárneos, onde a gente tem da categoria 1 ao 4, que fala da carne vermelha, que fala da carne branca, que depois fala específico de peixes, enfim. Isso são todas as classificações e também tendo em conta que uma empresa ela pode ter mais do que uma categoria, dependendo do escopo de certificação.
e isso também determina a qualificação do auditor que vai ser enviado para poder fazer a auditoria na empresa, tá? Requisitos, então, do BRC, que é a versão que nós temos agora, é a 8. Então, tem o compromisso com a auto-administração, tem o plano de segurança de alimentos, que é o HACCP, como a gente viu isso para a IFS, como também tem solicitado pelo FSSC, gestão de qualidade e segurança de alimentos, toda a parte estrutural, toda a parte física, enfim, quando eu falo estrutura, é mesmo a parte também estrutural do local, do site, tá? Controle de produtos, controle de processos, tudo associado à questão do pessoal, tá? E aí também existem esses dois itens que eu deixei com um asterisco. Tem o High Risk e High Care, que dependendo da empresa, são requisitos que são aplicáveis. Isso também no próprio BRCGS tem ali uma árvore de decisão de como que você chega, se a empresa tem uma produção com uma produção ou um produto com High Risk ou High Care, né, para a gente poder saber se isso vai ser também cobrado ao longo da auditoria. E também tem a questão do capítulo 9, que é onde entra os Traded Products, que isso, pronto, ali depois a empresa pode vir a incluir ou não, que isso também é determinado depois junto com o organismo de certificação. Vale falar que essa questão dos traded products para o IFS e para o FSSC é uma questão que não vai descrito no escopo, mas é uma questão que vai constar no relatório se a empresa tem ou não, mas não entra como, vamos dizer assim, requisitos de auditoria, tá bom? Diferente aqui do BRCGS, que eles têm essa possibilidade dos requisitos que podem vir a ser auditados, tá? Então, a versão atual hoje do BRCGS é a versão 8. A classificação de não conformidades, isso também está mais ali associado igual àquilo que a gente já viu para o FSSC, tem as críticas, tem as maiores e tem as menores. Auditoria não anunciada, até o momento, o BRCGS ainda não fez a publicação e a atualização para entrar de acordo com as regras do GFSI, mas também deve estar em vias de fato dessa publicação, tá? Para poder cumprir com essa regra de que essa regra é mesmo do GFSI, por isso que o FSSC e o IFS já tem, que a cada 3 anos tem que ter uma auditoria não anunciada, tá? A auditoria não anunciada, seja para o RCGS ou IFS, pronto, até esse ano, até pelo menos ali o começo desse ano, até ter todas essas atualizações, era uma opção do cliente, né, de solicitar para o organismo de certificação, às vezes por exigência de algum outro cliente ou de algum varejista, de falar, olha, eu quero que você seja certificado como não anunciado, que isso aqui, os clientes que nós tínhamos antes com auditoria não anunciada, era justamente por questões contratuais com outros clientes, onde os clientes, né, dos nossos clientes, solicitavam que as auditorias fossem como não anunciadas, tá? O ciclo de certificação e também a emissão do certificado é de forma anual, a validade é anual, então tem a auditoria de certificação, que é a auditoria inicial, e depois, a cada 1 ano, tem as auditorias de recertificação, e a aplicação de auditoria multi-site. Ela é possível desde que a empresa cumpra com todos esses requisitos estabelecidos para o BRCGS. É uma coisa que eu falo normalmente aqui em Portugal, que nós somos muito menores, é mais difícil de conseguir, né? Mesmo sendo pequeno, na proporção do Brasil, vai ser mais difícil ainda de conseguir considerar uma certificação multi-site para um BRCGS, principalmente porque o último requisito que eles colocam é que a distância entre os sites não pode ser mais do que 50 quilômetros, tá? Então, acaba sendo, se aqui é difícil, que nós somos uma proporção e distâncias muito menores, aí vai ser muito mais difícil ainda, tá? Mas pronto, é uma opção e pronto, é sempre válido também colocar. Quando existem os módulos adicionais, eles são auditados durante a auditoria, tá? Então, quando a gente apresenta a duração para o cliente, a gente já apresenta a duração a contemplar esses módulos adicionais que a empresa vai ser auditada e quer obter a certificação para depois aparecer no certificado da empresa, tá bom? Então, basicamente, era isso. Então, onde
dei mais ou menos assim um overview em relação às certificações, a composição de cada uma, seja mesmo quais são os períodos e etc. Agora a gente também vai tirar algumas dúvidas, mas de qualquer forma, depois aqui tem a questão dos contatos. Esse é o meu e-mail, na verdade, é o Apser, sem esse último T, apser.pt, e também o nosso telefone é do escritório de São Paulo, se alguém precisar de alguma coisa e tiver alguma dúvida, tá bom? Pronto, aí acho que basicamente é isso. Agora talvez eu passo a palavra ao André. Perfeito, Aline. Bela apresentação, esclarecedora e enriquecedora, né? Acredito que quando a gente fala de normas de certificação, muito do que você foi falar hoje aqui é uma dúvida comum para várias pessoas, principalmente nessa parte de abrangência, pontuação. E a Cíntia aqui já estreou algumas perguntas, então temos perguntas sim dos nossos participantes, nossos leitores do blog. Então vou começar com algumas perguntas para você. Começando com a da Cíntia aqui. Ela pergunta, quais são as maiores não conformidades, no sentido com mais frequência, de não conformidades da FCC 22000 da versão 5, nos requisitos novos ou os que mudaram? Olha, né, esse daí foi o que eu falei, a gente tem tido de requisitos novos, tem muito mais a ver com a parte onde a gente tem que fazer todo como é que se diz? Todo o desculpa, às vezes eu falo planeamento, mas é que aqui em Portugal é planeamento, não é planejamento. Certo. Mas toda a parte do planejamento do sistema, aonde a gente tem que fazer todo o levantamento das partes interessadas, dos riscos, oportunidades. Então, esse ano, como é uma coisa novidade, principalmente para as empresas que não têm uma ISO 9001, então tem sido nesse requisito novo, que é um requisito novo da ISO 22, da nova publicação, e de requisitos antigos, que teve uma leve alteração do requisito da versão 4.1 para a versão 5, está mais associado mesmo com a gestão de fornecedores de serviço e de matérias-primas, né? Então, às vezes as empresas acabam não fazendo de forma correta a avaliação de riscos associados com as matérias-primas, enfim, qual que é a frequência que tem que ir, às vezes não colocam todos os fornecedores de serviços que têm impacto na segurança do alimento produzido. Então, pronto, tem essas duas possibilidades, né? Esse novo requisito que foi colocado agora e um requisito que foi levemente revisto, mas que ainda continua tendo um número significativo de não conformidades. Certo. Agora, a próxima pergunta aqui é do Delcio, ele fez até uma associação com o ERED. Uma dúvida básica que eu tenho, FCC é uma certificação, IFS é um standard, e o que seria o ERED? ERED. Você quer comentar? Agora você me fez uma pergunta muito boa, porque na verdade eu não sei. Não, sem problemas. Nesse caso, Delcio, a gente pode até abrir no final para falar um pouquinho sobre o ERED, que não é o foco aqui, mas o ERED é mais um guideline e você certifica o equipamento, né? E ele trabalha em complemento com a FCC, com a IFS. Mas depois a gente pode abrir mais detalhes sobre isso. Sim, não é muito a minha vivência, então por isso eu não vou conseguir responder. Sim, não, sem problemas. Próxima pergunta aqui, ó. Quais são os maiores impactos da FS 7 priorizados na mudança? Os maiores impactos priorizados na mudança, na verdade, pelo que eu também acompanhei ali a apresentação da Caroline, que ela fez no IFS Focus Day, os principais impactos, eles acabaram reduzindo os números dos requisitos a serem certificados, tá? Pronto, deram ali uma revisada em algumas questões, e eu acho que, assim, de revisões que possam vir a ter algum tipo de impacto, que é o que ainda se coloca também em relação ao BRCGS, é a questão da introdução, da avaliação de segurança, da cultura de segurança de alimentos, enfim, para as empresas que, mas as empresas já têm, seja ela pouca ou seja ela muita, o como que isso é tratado, mas também
por parte dos auditores ainda é uma coisa inicial e também tratada de forma, vamos dizer assim, delicada, né? Para que seja uma questão de melhoria contínua, seja para os próprios referenciais, para os auditores e também para o desenvolvimento das empresas, tá? Então, acho que de questões de impactos mesmo vai estar mais associado a isso, mas vamos lá, né? Sem medo, porque realmente Sim. são coisas da melhoria contínua. E a gente que é da área de alimentos, a gente sabe que um dia é uma coisa, no outro dia já é outra, então a gente tem que estar sempre atualizado e em busca da melhoria contínua mesmo, alinhado com todo mundo, né? E como você disse, né, a certificação, ela além de todos os benefícios em relação à segurança dos alimentos, a melhoria contínua, a promoção do alimento, existe também uma questão estratégica comercialmente para a empresa, né? Ela abre portas no mercado internacional, abre portas de estratégia entre fornecedores. Sim, muito, 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 muito. A gente tem cliente no Brasil que realmente eles foram certificados com FSSC, e aí depois da certificação, eu acabei sendo auditora também, aí eu lembro quando eu voltei no segundo ano, eles falaram, nossa, obrigada, foi ótimo, abriu mercados que realmente a gente não previa, não foi uma necessidade imposta por cliente, foi alguma coisa estratégica que a empresa definiu, mas que isso representou para eles um aumento de venda, aumento de mercados e de possibilidades, né? Então, são questões estratégicas e às vezes necessárias, mas que aproveitadas de todas as formas, todo mundo ganha, win-win mesmo. Certo, perfeito. Olha aqui outra dúvida, essa aqui é do Roberto Tarran. FCC 22000 também prevê auditorias não anunciadas, certo? Imagino que seja fundamentada na FGFSI. Uhum. É isso. Então, o FSSC prevê uma auditoria não anunciada a cada 3 anos. Isso já era previsto já na versão anterior, na versão 4.1. O FSSC já tinha isso estabelecido. Então, a cada 3 anos já existia uma obrigatoriedade de uma auditoria não anunciada. O que era considerado, e foi o que eu falei, não pode ser uma auditoria de recertificação, né, de renovação daquele ciclo de 3 anos, ou uma auditoria de transição, por exemplo, esse ano, onde a gente está tendo as empresas na transição da 4.1 para 5. Tem que ser uma auditoria de acompanhamento, no segundo ou no terceiro ano, que aí é por escolha do organismo de certificação. Tá. Perfeito, ótimo. Vamos para as últimas perguntas. Para a Virgínia, já deve estar se preparando, logo ela já vai entrar para falar com vocês. Outra pergunta aqui, agora é da Cíntia também. Os escopos que hoje tem na ISO 22 e não tem na FCC 22, como as categorias B, criação de plantas, H, serviços, J, equipamentos, você acredita que serão introduzidas e quando para esses escopos na FCC 22000? Olha, eu não sei se isso virá a ser incluído ou não, até porque nesse momento, se a gente parar mesmo para pensar nos outros 2 referenciais, que são os mais procurados, os que têm mais ali busca e reconhecimento, a parte de maquinário não entra, dependendo do tipo de serviço, até pode ser considerado, mas para já também não. Eu acredito que possa ser uma coisa, para já eu não tenho nenhum input de que isso vai ser incluído e vai ser disponibilizado, igual tem para a ISO 22. Até porque questão de reconhecimentos ou necessidades para já ainda não é aquilo que tem mais impacto. O que tem tido mais impacto e mais necessidade são realmente os principais players, que a gente acaba fechando mesmo nas empresas, de processo de alimentos, de embalagens, né, os intermediadores, que aí acabam sendo os distribuidores, os armazéns ou os traders, né, os brokers, e também chegando já a um bocado de tempo com uma necessidade agora talvez um pouco maior naquilo que diz respeito da produção primária e as cadeias de sustentabilidade associadas à produção primária. Eu acho que a gente está mais voltado nisso e olhando para o mundo também como está nesse momento, o mundo está procurando por muito mais coisas sustentáveis, por muito mais coisas renováveis, por muito mais coisas seguras, né? Então isso ainda está muito voltado para os processos, né? Processos de produção. E esses outros ainda estão um bocadinho mais de fora, mas ainda não tenho previsão, não tenho nenhuma notícia em relação a isso. Vou pesquisar, caso tenha, depois eu aviso também o Food Safety e aí a gente volta a comunicar, tá bom? Perfeito, excelente.
Agora vamos dar sequência com a Virgínia. Agradeço a sua participação, Aline. Fica com Obrigada a gente, isso vai ficar de stand-by nos bastidores, mas sim, é muito enriquecedora aí a sua apresentação, aí, os seus esclarecimentos de dúvidas. As pessoas que quiserem continuar mandando dúvidas, a gente vai abrir também um espaço no final para retomar outras dúvidas, outras perguntas. Então, só mandar a sua pergunta aqui no chat. Lembrando aí, quem não fez aquele print para compartilhar com as redes sociais, faz agora, dá um print aí, compartilha aí que está participando do Food Safety Brasil. Vou colocar a hashtag, lança o desafio aí, hashtag Food Safety Brasil Meetings, e você compartilha. Então, agora eu vou deixar a palavra com a Virgínia, que vai continuar com esse assunto de normas de certificação e vai corroborar com os assuntos aí que a Aline falou até agora. Então, deixo a palavra com você, Virgínia, e aí estamos no aguardo aí. Legal, André, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar. Me fala se vocês estão vendo, está tudo ok? Gente, bom dia, né? Eu venho aqui agora para tentar complementar aí a palestra da Aline, tentar fazer os links do que a Aline falou, da realidade, né, em Portugal com a realidade do Brasil. Vamos tentar falar um pouco mais sobre o GFSI, entender melhor o que significa essa sigla. E aí, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tenta responder, eu e a Aline, para a gente ter um conhecimento completo e tentar ter aí uma clareza sobre tudo que foi dito aqui. Então, começando, eu vou falar, né, como colunista do blog, vou passar aí a minha experiência e a minha visão para vocês. Então, para a gente entender um pouco, hoje ainda existe muita confusão quando a gente fala de GFSI, né? As pessoas às vezes falam, é uma certificação de GFSI. Então, vamos entender o que é o GFSI, quando foi que isso começou, para a gente ter aí esse entendimento realmente, né? Então, como é que começou tudo isso? No final da década de 90, né, muitos varejistas de todo o mundo, eles notaram que os seus fornecedores eles estavam sendo sobrecarregados por auditorias de segurança de alimentos. E o que isso significa, né? Que o cliente, a indústria, o fornecedor desses varejistas, eles recebiam várias auditorias ao longo do ano, e auditorias repetidas, auditorias com a mesma finalidade, que era a questão de segurança de alimentos. E na época, né, nessa época, lá no final da década de 90, os varejistas, eles exigiam a sua própria auditoria de segunda parte. Então, cada varejista tinha o seu protocolo de segunda parte e aplicava esse protocolo na indústria, no seu fornecedor. Isso era ineficiente, isso era caro para as indústrias e isso era principalmente redundante, porque era a mesma coisa. Então, eram várias auditorias ao longo do ano, todas com o mesmo propósito, com o mesmo foco, que era a segurança de alimentos. E aí, para resolver esse problema, no ano 2000, né, foi formada o GFSI, que é a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. E aí, ao invés de criar o seu próprio protocolo, mais um protocolo no mercado, o que o GFSI fez? O GFSI, ele comparou e aprovou os protocolos, os esquemas de segurança de alimentos já existentes. Então, quando a gente fala do benchmarking do GFSI, é justamente isso, é essa comparação dos protocolos existentes, né, para avaliar todos no mesmo padrão e dizer, este eu reconheço, este eu não reconheço. Então, isso é o GFSI, é a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. GFSI não é uma norma, não é um esquema de certificação, é uma iniciativa que faz aí esse reconhecimento e essa avaliação das normas e dos padrões existentes no mercado. E aí, né, quem compõe o GFSI? A gente ouve tanto falar de GFSI, mas quem é o GFSI?
O GFSI ele é formado aí por representantes, né, dos grandes varejistas, das principais indústrias. Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui alguns exemplos. Se vocês entrarem na página do GFSI, vocês vão conseguir ver lá todas as empresas que compõem o GFSI, quem forma o comitê e tudo mais, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos para a gente conseguir ter um entendimento melhor, né? Então, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, tem várias empresas aí, várias indústrias e varejistas que compõem o GFSI. E aí, como eu disse, né, ele passou, então, a avaliar as normas existentes no mercado e a reconhecer essas normas. Hoje também existe uma série de normas que são reconhecidas pelo GFSI, né? Se vocês forem na página do GFSI, vocês conseguem ver a lista de todas as normas que são reconhecidas. Coloquei algumas aqui, e como a Aline falou na apresentação dela, né, é toda a cadeia, né? O GFSI, ele trabalha em toda a cadeia, não só a indústria de alimentos, mas nós temos normas que são específicas, por exemplo, para a produção primária, né, para a criação de animais, criação de peixes, cultivo de plantas, alimentação animal. Então, existem aí uma série de normas. E assim, pensando aqui no Brasil, as normas, né, que são mais conhecidas, que a gente ouve falar mais, BRCGS, né, coloquei aqui, SQF, FSSC 22000 e IFS, né? A Aline falou aí sobre o BRC, sobre a FSSC, sobre o IFS. SQF está chegando aí no Brasil, vou tentar falar um pouco mais para frente, mas o que eu também quero que vocês tenham, né, em mente é que existem uma série de normas que são reconhecidas pelo GFSI, e elas vão variar aí de acordo com o âmbito de aplicação, com o foco, né, com a posição que a empresa está na cadeia de alimentos. E aí, né, a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, ela foi montada, ela foi formada, e qual que era o objetivo principal dela? Era que o fornecedor pudesse agendar apenas uma auditoria de segurança de alimentos a cada ano. Então, ele deixaria de ter aquela quantidade, né, gigantesca de auditorias ao longo do ano para ter apenas uma auditoria de segurança de alimentos no ano. E aí, os clientes, né, em todos os lugares do mundo, saberiam que aquele certificado resultante daquela auditoria demonstrava o sério compromisso daquela empresa com a produção de alimentos seguros. Então, essa foi a finalidade do GFSI. Esse era o grande objetivo aí quando essa iniciativa global ela foi montada. E aí, né, com isso, algumas empresas, boa parte das empresas, elas passaram a buscar por uma certificação reconhecida pelo GFSI. A gente ouve muito falar, né? Eu quero uma certificação reconhecida, eu tenho uma certificação reconhecida, eu preciso de uma certificação que seja GFSI, ou seja, reconhecida pelo GFSI, né? Se a intenção inicial foi alcançada, se o objetivo inicial foi alcançado, é uma outra questão, né? Porque aqui no Brasil, a gente ainda vê as indústrias de alimentos recebendo várias auditorias ao longo do ano. Então, tem fornecedores, tem clientes que ainda querem, né, mesmo aquela indústria tendo uma certificação reconhecida pelo GFSI, eles ainda querem fazer uma auditoria. E também os grandes varejistas, né, eles ainda não conseguiram fazer com que os seus fornecedores, principalmente os fornecedores menores, aderissem à certificação reconhecida, né? Na verdade, é um processo, a gente vai ver isso mais para frente na minha apresentação. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia, né? Então, assim, é um caminho que a gente vem trilhando, né? O Brasil vem trilhando aí nessa questão de ter uma certificação de normas reconhecidas pelo GFSI. Então, talvez a gente ainda não tenha conseguido alcançar aquele propósito inicial, mas estamos no caminho.
E aí, né, para a gente mostrar que isso realmente é um processo e é um longo caminho a ser trilhado, eu trouxe essa figura porque eu acho que ela representa bem a nossa situação, né? A Aline comentou que eu falaria da situação do Brasil, então eu trago agora a minha apresentação mesmo para a gente ter essa visão do mercado brasileiro, né? Eu peguei essa informação, né, do total de empresas, do total de indústrias de alimentos no Brasil. Peguei essa referência na BIA, né, no último balanço que eles fizeram. Então, a BIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, ela disse nesse último balanço que nós temos cerca de 36 mil indústrias de alimentos no Brasil. E dessas 36 mil indústrias de alimentos, nós temos apenas 754 empresas, indústrias certificadas numa norma reconhecida pelo GFSI. Ou seja, né, a balança ela ainda está muito desigual. A gente realmente tem um longo caminho a percorrer. Existe aí um mercado gigantesco para ser desbravado. Existem ainda muitas oportunidades no mercado brasileiro e a gente vai entender que as normas também, os padrões reconhecidos pelo GFSI, eles enxergam essa oportunidade e esse potencial do mercado brasileiro. E aí, né, dessas 754 empresas certificadas, como que você sabe disso, Virgínia? Porque eu fui lá no início de outubro no diretório dessas empresas para olhar quantas empresas tinham certificadas aqui no Brasil, né? A maioria dos diretórios hoje, eles são de acesso público e a gente consegue ter uma boa noção aí do número de empresas certificadas. Nós temos 526 empresas certificadas hoje na norma FSSC 22.000. Nós temos 183 empresas certificadas na norma BRCGS. Nós temos 40 empresas certificadas na norma IFS e nós temos 5 empresas certificadas na norma SQF. Então, são as 4 principais normas quando a gente pensa em indústria de alimentos, em segurança de alimentos, dentro daquelas categorias que a Aline já comentou na apresentação dela, né? Porque cada norma tem a sua classificação aí de categorias, dependendo da atividade que a empresa conduz, né? E aí a gente pode ver, então, que hoje a norma que é mais, eu não diria aceita, né, mas mais difundida no Brasil é a norma FSSC 22.000. A gente teve aí, alguns anos atrás, uma migração das empresas que eram de algumas empresas que eram certificadas BRC, elas migraram para a norma FSSC 22.000. Eu vou tentar explicar um pouco o porquê disso no meu próximo slide. E também é importante, né, a gente falar que IFS e SQF, eles já entenderam, né, o potencial aí do mercado brasileiro. Hoje temos representantes, a Caroline e a Palova, representantes do IFS e do SQF, respectivamente, aqui no Brasil, e elas dão um suporte muito grande aí para as empresas, né, na implementação da norma, no entendimento da norma, treinamentos. Então, assim, existe aí, né, isso está sempre mudando, esses dados, mas existe aí uma possibilidade desse gráfico, desse quadro mudar, né, nos próximos anos, com mais empresas aderindo aí às normas reconhecidas pelo GFSI. E aí vocês podem estar me perguntando por que a FSSC tem esse número tão maior assim de certificados, né? Por que as empresas preferem a norma FSSC? A gente vai ver também mais para frente que a decisão, né, a escolha de uma norma é uma decisão muito particular da empresa. Então, cada empresa avalia aí os seus critérios de forma diferente uma das outras. Mas, assim, fazendo algumas suposições, né, da experiência que a gente tem, do que a gente ouve no mercado, por que a norma FSSC tem tanta aderência aqui no Brasil, que é bem diferente do que a Aline também comentou na apresentação dela, que IFS, né, é a norma hoje mais requisitada lá na Europa, em Portugal. Então, aqui são algumas suposições, algumas afirmações que podem justificar essa aderência, né? Primeiro que é uma norma baseada na ISO, né? E
por ser baseada na ISO, ela facilita a integração com outros padrões. Então, por exemplo, quando a empresa tem um sistema de gestão integrado, 9001, 14001, 45001, ela acaba optando também por uma norma que tenha, né, essa facilidade de integração com esses padrões já existentes. E a FSSC, por ser baseada na ISO 22000, traz aí essa possibilidade de integração de uma forma mais fácil, mais direta, né? Então, isso talvez seja a principal justificativa. Muitas das empresas que migraram de BRC para FSSC alguns anos atrás, como eu comentei, foi justamente por esse motivo, por quererem fazer sistemas de gestão integrados e ter essa facilidade, essa correspondência, né? Essa correlação de forma mais direta. É a norma que mais cresce hoje no Brasil, então, né, muitas vezes a gente vai ver que na escolha da norma a gente avalia a concorrência, então se a concorrência está escolhendo a FSSC 22000, eu também acabo por escolher a FSSC, então isso também impacta um pouco na escolha, e não é um padrão de varejo, né? Como eu falei, é um padrão que começou lá com base na ISO, ao contrário, por exemplo, de BRCGS, de FS, que começaram com padrões de varejo, né, nos seus respectivos países. E aí vamos falar um pouco desse benchmarking do GFSI, né? Ah, Virgínia, legal, o GFSI analisa, então, as normas existentes, eles fazem esse benchmarking, e como é que isso funciona? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o benchmark ele é um processo, como tudo na vida, nada acontece da noite para o dia, né? Então, é um processo pelo qual as normas elas passam para conseguir aí esse reconhecimento do GFSI, né? O comitê de benchmarking, então o GFSI ele tem um comitê de benchmarking, e esse comitê vai avaliar cada padrão em relação aos seus requisitos e determinar se eles atendem ao padrão exigido, estabelecido pelo GFSI. A Aline comentou com vocês, né, que tá para vir aí a versão 5.1 da FSSC. A expectativa é que essa versão 5.1 seja lançada em novembro. Vamos ver se vai acontecer dessa forma ou não. E essa versão 5.1, ela vem exatamente como resultado desse benchmarking colocado pelo GFSI. Então, o GFSI analisou, comparou com as outras normas e estabeleceu alguns pontos que precisavam aí de adequação, de alinhamento. E é por isso, então, que o FSSC ele vai lançar essa nova versão, e é por isso que as outras normas também, IFS, BRC, GS, SQF, eles estão sempre lançando aí novas versões, porque esse processo é um processo contínuo, né? É um processo também, o benchmarking do GFSI é um processo de melhoria contínua, ele nunca para, né? Ele está sempre acontecendo e pegando aí, né, a realidade do mercado, né, as atualizações do mercado e tudo mais. É uma pergunta também que sempre fazem, eu já vou adiantar, por exemplo, né, BRCGS e IFS já falam claramente, já tem requisitos explícitos e claros sobre cultura de segurança de alimentos. E FSSC 22000 ainda não. Então, né, e esse benchmarking, Virgínia, cadê, né, cultura de segurança de alimentos para a norma FSSC? Isso, né, eu não acho, tá? A gente ainda não sabe o que vem na versão 5.1, mas eu não creio que virá requisitos explícitos de cultura de segurança de alimentos na versão 5.1, porque o FSSC ele entende que cultura de segurança de alimentos já é contemplado pela ISO 22000, versão 2018. Eu sei que isso é um assunto que dá o que falar, né? Não é o nosso foco aqui, depois a gente pode até discutir, mas assim, vem novos requisitos, aí vem adequações de requisitos na versão 5.1 em função desse processo de benchmarking, mas não esperem aí requisitos específicos ou explícitos de cultura de segurança de alimentos, porque eu creio que não será isso, tá? E aí também, nesse processo de benchmarking, o GFSI, ele dá um tempo, né, para que a norma, o programa se ajuste. Então, como eu disse, gente, tudo na vida é um processo, nada acontece da noite para o dia, e o benchmarking do GFSI também não acontece da noite para o dia. É tudo um processo de adequação. E aí, né, qual é o peso de ter uma certificação reconhecida pelo GFSI
ou qual é o peso de ser uma norma reconhecida pelo GFSI? Porque o peso, ele é tanto para a empresa que é certificada, quanto para a norma, que tem aquele reconhecimento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto, né, que é visto como um pináculo para o padrão de segurança de alimentos. Eu gosto dessa palavra, pináculo. É assim, é o ponto mais alto, né? Você ter uma certificação reconhecida pelo GFSI ou você ser uma norma reconhecida pelo GFSI é o ponto mais alto que você pode alcançar quando a gente pensa em segurança de alimentos. Então, esse peso, ele é realmente significativo, tanto para a empresa quanto para a norma. Como a Aline falou, abre mercados, né? Você consegue novos clientes. Então, assim, existe uma série de benefícios aí de ter uma certificação reconhecida pelo GFSI. Muitas vezes é uma exigência de cliente, a Aline também falou isso super bem, né? Porque apesar das normas serem voluntárias, a gente sabe que esse voluntário é entre aspas, porque às vezes é uma exigência de cliente, né? Então você só vai ser o meu fornecedor se você, né, tiver uma certificação reconhecida pelo GFSI, e mesmo quando não é exigência de cliente, te poupa aí, né? Poupa para a indústria vários caminhos, então você pula etapas, porque você só apresenta o seu certificado, isso já é tipo 90% do caminho para se tornar um fornecedor. Também, né, não é fácil de obter, como a gente falou, existe todo o processo de benchmarking, existe todo um comparativo, todo um padrão que você precisa alcançar, tanto para a norma quanto para a indústria. Então, não é algo tão simples assim. Haja visto que o GFSI foi criado há 20 anos atrás e a gente vê que o mercado brasileiro, as indústrias do Brasil ainda estão nesse caminho, ainda estão nessa busca. Então, de fato, não é uma coisa tão simples assim. E, por não ser simples, deve haver aí, né, processos interativos de etapas menores para obter essa certificação ou para obter este reconhecimento. Virgínia, o que é um processo interativo de etapas menores? O que você está querendo falar? Eu estou querendo falar que, em muitos casos, outros padrões de segurança de alimentos que não são reconhecidos pelo GFSI, como, por exemplo, um HACCP Codex, um GMP Codex, são justamente essas etapas menores que vão preparar a empresa para chegar nesse padrão de ter uma certificação reconhecida pelo GFSI. Então, o caminho que a gente vê hoje, que as empresas seguem, né, normalmente elas começam a ser auditadas em protocolos de segunda parte. Então, né, o cliente daquela empresa, ele tem o seu próprio protocolo e ele aplica isso na indústria. Depois, elas partem aí para certificações não reconhecidas pelo GFSI, que são certificações menores, que vão prepará-la para uma certificação de terceira parte. Então, por exemplo, um HACCP Codex, um GMP Codex, que são sim de terceira parte, mas por não serem reconhecidos, têm um peso um pouco menor. E aí, um dia, elas chegam lá no pináculo da norma, né, de ter uma certificação reconhecida pelo GFSI. Então, de novo, é um processo. Tudo que a gente está conversando de segurança de alimentos é um processo. E aí, né, muita gente ficou perguntando, e agora, né, o GFSI e a pandemia, como é que a gente fica nesses tempos de pandemia? Eu não consigo receber o auditor na minha fábrica, eu estou numa área que é uma área de risco, eu vou continuar tendo uma norma reconhecida pelo GFSI, uma certificação reconhecida pelo GFSI. Então, assim, desde o início da pandemia, né, o GFSI ele tem publicado aí os seus posicionamentos em relação a isso. Se eu não me engano, agora no dia 16 de outubro, ele publicou o terceiro posicionamento dele. E o que é importante a gente entender? O GFSI, né, a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, ela não reconhece as auditorias 100% remotas. Mas as normas, elas continuam sendo reconhecidas pelo GFSI. Então, por exemplo, FSSC 22000, BRCGS, eles estão autorizando as auditorias 100% remotas, desde que uma série de requisitos sejam cumpridos.
né? O fato da FSSC ou da BRCGS estarem autorizando as auditorias 100% remotas não faz com que elas deixem de ser reconhecidas pelo GFSI. Essas normas, elas continuam sendo reconhecidas pelo GFSI. O que o GFSI não reconhece é o processo de auditoria 100% remota, né? Ele também entende que auditorias 100% remotas não são uma alternativa permanente, então é uma coisa que está acontecendo ou que está sendo concedida neste momento de crise, né? Ele deu a liberdade para que os donos de esquema, então para o FSSC, para o BRCGS, ele deu essa liberdade para que eles ouvissem as suas partes interessadas. Então cada dono de esquema fez aí, né, o seu exercício de ouvir as suas partes interessadas e entender as necessidades dessas partes. E o que o GFSI fez, então? A solução encontrada por ele foi dizer, no certificado, né, no certificado de auditoria dessas normas, BRC, FSSC, que aquele processo foi conduzido 100% remoto. Uma vez que ele foi conduzido 100% remoto, o mercado entende que ele não foi, então, que ele não é reconhecido pelo GFSI. Tá? Então, assim, este ano, a minha empresa, ela pode conduzir um processo 100% remoto, foi uma decisão da minha empresa, ela também avaliou aí, né, as partes interessadas e os impactos disso, vai estar lá no certificado que aquele processo foi conduzido 100% remoto, e ano que vem, quando a situação melhorar, ela pode conduzir a auditoria presencialmente, né, da forma tradicional, e aí essa frase sai do certificado dela, né, mostrando então que ela voltou para o padrão mesmo de reconhecimento aí de ter um certificado reconhecido pelo GFSI. E aí, né, nesse último posicionamento de 16 de outubro, eu até deixei o link para vocês verem, estava no meu slide anterior. O GFSI, o que ele fala nesse último posicionamento dele? Que ele reconhece que há uma série, né, há uma variedade de opções de auditoria, de avaliação disponíveis, né, quando a visita física não está apta a acontecer, e essas opções, então, vão desde as auditorias 100% remotas, a extensão do certificado por 6 meses, as auditorias parcialmente remotas. Então, assim, tem realmente uma série aí de opções. E como as auditorias 100% remotas não levam a um certificado reconhecido pelo GFSI, a adequação dessa opção ela deve ser feita entre a norma, né, e os seus fornecedores e clientes, quer dizer, entre a norma com o seu cliente, que é a indústria, entre a indústria com o seu cliente, ou entre a indústria e o seu fornecedor. Então, são acordos, né, que são feitos por cada dono de esquema, por cada empresa certificada, e não é um assunto do GFSI. Então, ele realmente se isenta disso, e ele fala, não é assunto nosso, porque para continuar sendo aí reconhecido pelo GFSI, para sua certificação continuar sendo reconhecida pelo GFSI, é necessário uma auditoria presencial ou pelo menos uma auditoria parcialmente aí dividida entre parte remota e parte presencial. E aí, né, gente, falei disso tudo, falei que é um processo, mas eu sou uma empresa pequena, o meu objetivo é ter uma certificação reconhecida pelo GFSI ou não, e como que eu posso aí, né, seguir nesse caminho, como que eu posso evoluir nesse processo que você tanto fala. Existem, então, os programas de desenvolvimento para pequenas e médias empresas, né? A maioria das normas hoje, elas possuem esse programa de desenvolvimento porque elas já entenderam que não é da noite para o dia, né? Que a indústria, ela
precisa de um tempo aí de preparo. Então, assim, eu coloquei aqui alguns exemplos desses programas, por exemplo, IFS Global Markets, BRCGS Start, né, e o FSSC, Programa de Desenvolvimento, eles chamam de Development Program, que é um programa de desenvolvimento que permite aí que as empresas entrem num processo de melhoria gradual, onde o objetivo final, 90% dos casos é a certificação, mas às vezes não. Eles entendem que aquilo ali, da mesma forma que existe o HCCP Codex, da mesma forma que existe o GMP Codex, é uma opção para eles irem se preparando e evoluindo continuamente no assunto de segurança de alimentos, né? A intenção, né, desses programas de desenvolvimento, normalmente eles são divididos em 2 etapas, em 2 níveis, né? Então, é um programa aí de evolutivo, a intenção é que a empresa realmente evolua e melhore a segurança de alimentos, aumentando a conscientização. Então, realmente são programas que têm esse foco, né, de aumentar a conscientização, de promover a segurança de alimentos e de trazer aquela indústria de uma realidade para outra realidade, né? É uma aspiração, a certificação de FSI sempre vai ser uma aspiração das indústrias, né? Em alguns casos, atingir esse nível leva tempo, acho que vocês já cansaram de me ouvir falando sobre isso, sobre o processo, que não acontece da noite para o dia, e muitas vezes demanda da empresa, né, altos investimentos para fazer as adequações necessárias. Então, esses programas de desenvolvimento, eles são, assim, uma ótima alternativa quando a empresa está buscando aquela evolução e chegar realmente num padrão, numa norma reconhecida pelo GFSI. Então, assim, vale a pena, né, para as empresas menores, vale a pena conhecer um pouco mais sobre esses programas e pensar neles como uma alternativa muito viável, né, para melhorar aí toda essa questão de segurança de alimentos e começar a entrar, né, a entender como funciona aí uma certificação reconhecida pelo GFSI. E aí, por fim, né, só assim umas dicas rápidas, né? Tudo bem, Virgínia, você e a Aline falaram das normas, falaram das certificações, dos padrões reconhecidos pelo GFSI, mas tem tanta opção no mercado, o que eu escolho? Afinal de contas, a minha empresa está começando agora, o que eu penso, o que eu escolho, né? Então, assim, a gente colocou aqui algumas dicas de como escolher a melhor certificação. Como eu disse, é uma decisão muito particular da empresa, cada empresa, né, tem aí os seus requisitos, tem aí a sua forma de tomar decisões, mas algumas dicas que podem ser úteis, né? Primeira delas é a similaridade. Eu já tenho alguma certificação, então lembra quando eu falei lá do FSSC e da questão da integração das ISOs, né? 9001, 14001, 45001. Muitas vezes, quando eu já tenho uma certificação, eu vou pensar em alguma coisa que eu possa integrar, que eu possa aproveitar. Então, né, por exemplo, eu tenho uma ISO 9001, talvez o caminho mais natural seja partir para a FSSC 22000, porque ela é baseada na ISO 22, né? Às vezes eu tenho um HCCP, eu tenho uma certificação não acreditada HCCP Codex, então eu já uso a metodologia do Codex. Então, talvez eu possa pensar numa norma que também use se apoie na metodologia do Codex atual, né? Então, essa questão de similaridade é uma das variáveis aí que pode ser considerada. Experiência prévia. Sou auditado por algum cliente com base em alguma norma? Então, muitas vezes eu já recebo a auditoria de cliente e o checklist daquele cliente é baseado em tal norma. Então, eu já estou, né, meio que atendendo, eu já estou meio que no caminho daquela norma. Então, pode ser mais fácil para mim também. Familiaridade, né? Eu tenho melhor entendimento de alguma norma, então eu estou mais familiarizado com a norma A ou com a norma B, eu conheço mais sobre os requisitos da norma A ou da norma B, né? A minha equipe, a equipe da fábrica, o que ela ouve mais falar, com o que ela está mais acostumado. Isso pode ajudar bastante. Requisito de cliente, né? Acho que eu e a Aline já falamos muito sobre isso, às vezes é colocado como uma exigência pelo cliente, e assim, muitas vezes o cliente ele vai colocar como exigência. Eu quero que você tenha uma norma reconhecida pelo GFSI.
ok, você é livre para escolher. Outras vezes, o cliente, a Aline também falou isso, deu exemplo lá de IFS, Portugal e tudo mais. Outras vezes, né, o cliente ele vai te dizer, eu quero a norma A, ou eu quero a norma B. E aí não vai ter para onde fugir, né? Se você quiser continuar atendendo, né, fornecendo para aquele cliente, você vai ter que se adequar de acordo com a exigência dele. Uma outra dica é a questão de custo, né? Qual é o custo de certificação e a manutenção, né, da certificação para cada esquema, né? Os custos eles variam, então cada esquema aí tem a sua taxa de aplicação, isso pode variar muito de um esquema para o outro, então a questão de custo sempre é, né, um dos requisitos que a empresa acaba olhando para tomar essa decisão, né? Qual norma também tem mais disponibilidade entre as certificadoras no Brasil, né? Então eu quero uma norma que eu tenha organismos certificadores disponíveis, que eu tenha auditores disponíveis, né? Para poder realmente ter uma flexibilidade. A concorrência, lembra também quando eu falei de FSSC, que uma das explicações para o FSSC hoje ser a norma com maior adesão no Brasil, muitas vezes é pela concorrência, então eu estou na dúvida de qual norma escolher, e aí eu olho o meu concorrente está se certificando ou está certificado na norma A, e eu acabo fazendo então a mesma escolha para estar ali bem equiparado com a concorrência. E, por fim, recursos de apoio, né? A maioria das normas, elas disponibilizam material gratuito na internet, guias, manuais, ferramentas. Então, assim, é importante a gente também olhar isso para ver, né, o que cada norma disponibiliza, como que eu posso me beneficiar daquilo. Como eu falei, né? As normas hoje, a maioria das normas, pensando aí nas 4 normas, né, que a gente tem aqui no Brasil, que são mais difundidas no Brasil, então FSSC 22.000, BRC, GS, SQF e FS, a maioria das normas hoje elas possuem representante aqui no Brasil, o que facilita bastante aí, né, essa interface entre empresa e norma. Então esses representantes eles são super disponíveis, eles ajudam bastante, e isso pode ser também um diferencial e um ponto para eu escolher determinada norma. Gente, era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que todo mundo tenha entendido, né, o que é o GFSI. Né? O GFSI não é uma norma. Então, eu acho que esse era o objetivo, entender aí como que funciona realmente o GFSI, como que ele faz esse benchmarking, né? E trazer aí alguns insights para vocês, para quem está nessa busca por ter uma certificação reconhecida pelo GFSI. Estou aberta a perguntas e obrigada. Perfeito. Muito obrigado pela sua contribuição, Virgínia, também muito enriquecedor e também corroborando aí, colaborando de forma integrada com a palestra da Aline, né? A gente teve a oportunidade aí de quem talvez não conhecia, entender desde o conceito inicial lá, desde a GFSI, de como surgiu, de como isso foi derivando em outras certificações. Também muito enriquecedor, porque é uma das perguntas aqui da Sueli, que você até comentou agora, que ela falou, qual que é o preço de uma média de uma certificação? Depende da categoria, do tamanho, ou seja, existe uma série de fatores que determinam a certificação, certificadora, e aqui ela até complementa, né? Depende da categoria e do tamanho? Na verdade, não depende da categoria, né? Assim, como que a gente... Quando a gente vai pensar numa certificação, as normas, elas trazem aí as regras para cálculo do tempo. Então, o tempo de auditoria, ele é calculado com base no documento de cada norma. Então, cada norma tem os seus critérios para calcular o tempo de auditoria. Então, por exemplo, né, vou dar só alguns exemplos. Número de planos HCCP, número de colaboradores, tamanho da fábrica em metros quadrados, são alguns critérios que são usados pelas normas para esse cálculo de tempo. Então, uma vez calculado o tempo, o preço da auditoria, o valor da auditoria é por homem-dia, né? Então, por exemplo, se são 2 dias de auditoria, são 2 homens-dia. E aí o organismo certificador ele vai te dar esse preço em cima do dia de auditoria. Mas, além do preço em cima do dia de auditoria, a gente tem taxas de aplicação, taxas que são pagas aos esquemas, né, aos proprietários das normas, taxas que são pagas aos organismos certificadores, e isso
é muito variável, né? Então, é difícil falar qual é o preço de uma certificação, porque varia de norma para norma e existe também aí uma variação entre organismos certificadores. Perfeito, ótimo. Vamos para a próxima pergunta, é do Guilherme Ribeiro. Quanto à auditoria... antes de fazer a pergunta do Guilherme Ribeiro, eu queria fazer uma ressalva da Caroline Novak, aqui, que ela está participando aqui com a gente. Ela fez uma ressalva interessante. E como foi apresentado hoje aqui nas apresentações, na palestra, o mundo de food safety, o mundo de certificação é muito dinâmico, né? Então, a todo momento, quando estamos falando aqui, certificações acontecem, auditorias acontecem. Ela fez uma ressalva sobre o número de empresas certificadas da FS, que já estamos em 46 empresas. Ah, legal. E ela falou também que aqui no Brasil já temos 574 empresas auditadas no programa IFS Global Markets. Exatamente. Global Markets, né, o IFS Global Markets, eu acho que, talvez eu possa falar isso com base na minha experiência, mas aí desses programas de desenvolvimento, né, desses programas de base, quando a gente pensa em IFS Global Markets, BRCGS Start e o próprio FSSC de desenvolvimento, né, programa de desenvolvimento, o IFS Global Markets é o que tem maior adesão no Brasil, né? Muito aí por todo o trabalho que a Caroline fez com os varejistas, com as redes de varejo. Então, essas empresas menores que fornecem, né, para os grandes varejistas, elas aderiram bem ao IFS Global Markets como modo mesmo de preparação aí para uma certificação IFS futura ou outra certificação reconhecida pelo GFSI. Mas Global Markets, o IFS realmente tem grande adesão no Brasil e eu acho que esse trabalho de base que o IFS tem feito, a própria Caroline tem feito aqui, vai render aí bons frutos no futuro e com certeza vai mudar bastante aquela nossa figura lá da balança que eu mostrei no início, né? E quanto ao número de empresas certificadas, eu até coloquei na minha apresentação que eu fiz a consulta no diretório no dia 5 de outubro, porque assim, os diretórios eles mudam, né? Muito. Às vezes, mais de uma vez ao longo do dia, porque, né, tem empresas sendo certificadas, tem empresas deixando de ser certificadas. Então, assim, é uma loucura essa questão do diretório. Mas legal saber que já aumentou aí mais 6 empresas e a gente fica super feliz com essa notícia. Com certeza, com certeza. A próxima pergunta aqui é a do Guilherme Ribeiro. Quanto à auditoria IFS Global Markets, Food, ela tem o mesmo peso de uma auditoria de certificação? Uma empresa auditada em Global Markets pode apresentar o certificado para outros fornecedores de modo que eles aceitem como uma empresa certificada? Na verdade, né, assim, dependendo do seu cliente, ele vai aceitar aí essa certificação do IFS Global Markets ou a carta do IFS Global Markets para te liberar mesmo como fornecedor apto e tudo mais. Existe aí, né, algumas possibilidades, mas assim, a gente tem que ter em mente que o IFS Global Markets, ele não é uma certificação reconhecida pelo GFSI. O IFS Food, né, e os outros padrões do IFS, por exemplo, Packaging, estes sim são reconhecidos pelo GFSI. O Global Markets, não, ele é um programa do IFS que ele tem por objetivo realmente preparar a empresa, mas ele é muito bem visto no mercado, muito aceito no mercado, e da mesma forma que uma norma reconhecida pelo GFSI abre portas, o IFS Global Markets ele também abre portas porque o seu cliente ele entende que você está buscando, que você está nesse processo evolutivo realmente para chegar até uma certificação, né, IFS, até uma certificação reconhecida. Perfeito, perfeito. A Caroline Novak também fez um comentário sobre esses mesmos princípios, falando aqui, Global Markets, nível intermediário, cumpre 55% dos requisitos da forma da IFS Food. O IFS Global Market não é uma certificação, mas a carta de informação gerada pode ser utilizada na negociação com clientes. Uma pergunta agora da Cíntia. Para a SQF, tem questionário de avaliação de risco pretendido no site, avaliado internamente pelo OC, para dar ou não extensão ao prazo de certificação, seguido de auditoria remota documental?
Cíntia, não sei te responder, né? SQF, como eu falei, ele ainda é novo no Brasil, né? Ele está começando aqui. A Palova tem feito um trabalho grande aí para trazer essa norma e trazer mais conhecimento dessa norma. Mas, assim, os detalhes mesmo da certificação SQF, eu não vou saber te responder. Mas depois a gente pode ver com a Palova, né? Trazer a Palova para falar um pouco mais sobre SQF para as empresas interessadas e trazer mesmo mais conhecimento sobre essa norma aqui para o público, né? Para o público brasileiro. Eu acho que é bem interessante. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Só um minutinho. Tem gente já falando parabéns aqui, agradecendo. Obrigada. Cadê aqui o comentário? Tem um comentário aqui, uma contribuição do Roberto Tarran. Ele falou assim, eu não tenho certeza, mas a BRF aceita a carta da FS como requisito para liberar o fornecedor de receber uma auditoria de segunda parte. Foi uma contribuição da parte dele aqui. Bacana. Vamos lá. Uma pergunta do Delso. Ele falou assim, você acha que em breve máquinas e produtos também precisarão ser certificados de certificações reconhecidas pelo GFSI? Eu acho que, né, a gente até falou, a Aline até respondeu sobre isso, a questão de equipamentos, né, que existe aí uma categoria, né, a Cíntia também comentou, acho que foi uma pergunta da Cíntia, que existe uma categoria de equipamentos, mas hoje, por exemplo, ela está só na ISO 22000, ela não foi trazida, né, para a FSSC 22000. Eu acho, assim, que a gente ainda está nesse longo caminho aí das indústrias de alimentos, realmente, né, as indústrias de embalagens também, elas já estão nesse caminho. Eu acho que tudo é um processo. Eu acho que vai chegar a vez, né, de equipamentos, mas eu acho que não agora, tá? Por enquanto, né, acho que foi a pergunta da Cíntia, por que equipamentos está na ISO 22 e ainda não trouxeram para a FSSC? Porque não existe demanda, né? Ainda não existe demanda, e quando a gente fala de demanda, a gente está falando em nível global. Então, eu acho que realmente vai demorar um pouco. Mas hoje, quando a gente pensa em numa certificação reconhecida pelo GFSI, numa certificação de segurança de alimentos, e a gente pensa aí no plano HACCP dessas indústrias, elas já avaliam equipamentos, materiais de contato, então já existe uma avaliação sobre isso, né? E eu acho que é um caminho natural. Um dia a gente vai chegar aí nesse padrão de ter realmente toda a cadeia e todos os processos, né, dentro aí de uma certificação. Perfeito, perfeito, ótimo. E também só fazendo a menção com o que o Delcio tinha questionado lá atrás, né? A gente comentou aqui no chat, né? Tem o EHED, mas ele é uma certificação mais voltada para o produto e o componente, e ele trabalha em conjunto. E aí, como a gente pode dizer, o EHED é uma das frentes aí do projeto sanitário que faz parte de toda a questão de segurança dos alimentos, né? Isso. Perfeito. Então, nós agradecemos aí as perguntas principais aí direcionadas a você, Virgínia, encerraram. Agradeço a contribuição. Aí peço também para a Aline abrir a participação dela e fazer uma pergunta para ambas de todos, né? A Virgínia comentou sobre a percepção dela sobre qual norma escolher. Você, Aline, tem uma percepção também sobre qual norma escolher? É o mesmo raciocínio? Sim, é a mesma linha de raciocínio, até a gente deixou as apresentações bem alinhadas. Isso vai ser muito ditado, até vi algumas perguntas de questão de se uma empresa é certificada por mais que um referencial, se ela pode ser BRC, IFS e FSSC. Isso que vai acabar demandando vai ser muito mais o seu cliente, o mercado com o qual você quer trabalhar, se faz sentido ou não, né? Então, existem clientes, sim, que são certificados pelos 3 referenciais, porque depende da demanda e o que ele tem que dar resposta. E para ele faz sentido ter estes custos, ter essas auditorias, né? Existe possibilidade de auditorias combinadas, existe uma série de coisas que consegue proporcionar, mas a escolha mesmo do referencial são várias possibilidades internas e externas que tem que ser mesmo avaliado pela empresa, que a Virgínia explicou bem e está bem alinhado mesmo. Uhum. Perfeito, perfeito. Cíntia, quer fazer alguma colocação antes de partirmos para finalmente? Não. Queria apenas, então, já agradecer a participação de todos, né? O público ficou com a gente aqui fidedignamente, participando pelo chat. O evento vai ser gravado, sim.
tem pergunta aqui, já está sendo gravado, a gente disponibiliza posterior. Nós agradecemos as palestrantes que deram um show, super arrasaram aqui com muita didática, clareza. Olha, entre os 3 meetings, esse ficou bem marcado para mim, viu? Parabéns, então, obrigada pela disponibilidade e principalmente das pessoas que aqui estiveram nos acompanhando até agora. É o nosso primeiro num horário comercial e a gente sentiu que teve bastante retorno, né? Talvez o próximo a gente dê uma intercalada nos horários com temas sempre atuais do jeito que vocês escreveram aqui, com clareza, desmistificando e trazendo o que tiver de maior informação que é de hoje. Né, Virgínia? Os slides ficam desatualizados todo dia. Verdade. Valeu, pessoal. Valeu. Verdade. Obrigada, Então, partindo para os finalmente aí, eu só gostaria de deixar um minutinho aí para a Virgínia e para a Aline Torrão, se elas quiserem deixar alguma mensagem final ou algum contato de vocês, quiserem reforçar. Pronto, eu acho que talvez vou começar. Obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estiveram aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixei o meu e-mail, mas aí agora fica de novo, é aline.torrão@apser.pt. Também podem me procurar no LinkedIn, né? Às vezes fica mais fácil a questão de comunicação, e aí depois também eu passo todos os meus contatos por lá, Aline Torrão. Estejam à vontade. Mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. Obrigada até pelo horário especial, que o horário especial acabou sendo também um pouco de solicitação minha, porque normalmente os horários da Food Safety acabava sendo um horário que aqui em Portugal eu já estaria dormindo. Mas muito obrigada mesmo, foi um evento muito, muito válido, um evento, eu acho que é onde a gente traz oportunidades, traz informação, traz clareza, e também aproveito também para parabenizar a Virgínia e a todos vocês por toda, seja pela palestra ou pela organização. Muito obrigada. Gente, eu também agradeço a participação de todos, agradeço aí a Aline, né, por essa sincronia aí entre as nossas palestras, né, essa harmonia, acho que estamos bem alinhados. Agradeço ao Food Safety, né, estamos lá no blog, os colunistas com os artigos relevantes, eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, né, é difundir mesmo segurança de alimentos, é trazer aí o que há de mais recente, né? É realmente contribuir, colaborar aí com o conhecimento. Então, eu super agradeço, foi bem bacana. Obrigada. Perfeito, então ficam aqui os agradecimentos da participação de todos. Agradeço também a Juliane está aqui conosco. Ah, tá ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Oi, eu nem ia entrar, mas já que você chamou, né? Sim. Eu acho que tem que lembrar o público que o blog é um canal aberto de colaboração, que nós temos esses 21 voluntários super dedicados, escrevendo textos, mas que qualquer um de vocês pode participar a qualquer tempo, escrever para a redação. A gente tem agora um diretor especializado em conteúdo, a gente faz dá todo o coaching, as dicas de como escrever um texto legal, um texto matador aí para ficar no Food Safety Brasil e você fazer diferença também, né? Então você pode ser parte, se não quiser ser um colunista fixo com essa responsabilidade, mas contribuições a todo momento são super bem-vindas, viu? E esperem aí os próximas edições aí com essa equipe aí apaixonada, maravilhosa, conduzindo todos esses eventos. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado.